Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Campos e eu vou apresentar junto com Denis Souza, Israel Moraes, João Guilherme, Rafael Framil e Sandro Reis um seminário sobre Kafka versus RabbitMQ pela disciplina de Sistemas Distribuídos na Universidade Federal de Itajubá. Esse seminário a gente vai apresentar embasado massivamente no Industry Paper Kafka versus RabbitMQ dos pesquisadores da Nokia Bell Labs e vamos falar aqui o que eles apresentaram no artigo, onde eles descrevem basicamente cada uma das plataformas, funcionalidades em comum, eles comparam tanto quantitativamente quanto qualitativamente, né, as tecnologias, mostram o que há de único em cada uma, casos de usos separadamente e em conjunto, e eles dão uma conclusão que a gente vai também adicionar algumas observações nossas, além de embasar alguns outros modelos que a gente vai referenciar no final da apresentação. Tudo bem? Bora lá. Por fins de simplificação, o artigo ele apresenta uma introdução mostrando o estado da arte de sistemas Publish Subscriber, que tanto o RabbitMQ e o Kafka eles implementam, mas como vamos já falar isso ao longo da apresentação, vamos meio que pular essa parte e deixar para quando eles realmente apresentarem exemplos, a gente falar. Então, vamos só citar aqui, passar rapidamente e mais para frente a gente detalha. Então, eles apresentam na arquitetura PubSub alguns conceitos importantes como desacoplamento, que pode ser tanto a nível de entidade, tempo e sincronicidade. Eles falam sobre lógica de roteamento também, pode ser tanto por tópicos quanto por conteúdo. O tópico seria o Kafka, o RabbitMQ implementa os dois, mas aqui seria o conteúdo, né, principal para o RabbitMQ. Também eles farão referência sobre garantia de qualidade, né, quando for comparar as duas tecnologias. E os pontos de atenção aqui que eles mais vão destacar são esses 5, que seria a corretude, que envolve a garantia de entrega, né, existem vários tipos de garantia, né, a disponibilidade, transações, escalabilidade, que é um fator muito importante, né, para quando você vai escolher uma das duas tecnologias, a eficiência delas, que é bem similar, vocês vão ver, mas tem certas nuances. Mas um ponto de atenção aqui que é a latência, que seria a taxa de transferência, né? Ela é bytes por segundo, e a taxa de a latência seria bytes por segundo e a taxa de transferência seria a largura de banda, e as duas são inversamente proporcionais, beleza? Estarei apresentando uma descrição sobre o Apache Kafka e o RabbitMQ. O que seria o Apache Kafka? É uma plataforma distribuída de streamers de dados com alto throughput. No Apache Kafka, consegue ser transmitido muitos dados através da rede. Foi no LinkedIn, e hoje a solução de transmissão de dados é open source, então é de código aberto. Exemplo de empresas que usam isso é o Uber e Netflix. Como ele tem um alto throughput, né, um alto fluxo, né, de mensagens enviadas, o barramento teve que ser otimizado para suportar essa alta entrada de dados e reprodução, além de ser um sistema distribuído, altamente escalável, tolerante a falhas e seguro. A arquitetura do Apache Kafka consiste em 3 grupos maiores, sendo o Procedure, Top e os consumos, podendo ser sistemas finais. Os procedures têm a finalidade de enviar as mensagens para o tópico, que o tópico atua como um banco de dados. No Apache Kafka, ele armazena as mensagens, armazena os dados. Dentro do tópico, existem diversas partições, sendo obrigatório ter partições. E essas partições são conhecidas como os brokers. Eles podem estar espalhados. Então, essas partições não precisam estar na mesma máquina física. Pode ter em máquinas diferentes, cada partição em uma máquina. Quando recebe uma mensagem do Procedures, essa mensagem é encaminhada para uma partição, e para haver a garantia que esses dados não serão perdidos, há uma replicação nesses dados entre as partições, entre os brokers. Caso uma partição venha sendo fora do ar, outra partição assume o papel dela, onde contém aqueles dados. Para isso, existe um sistema, né, interno da Apache Kafka, sistema conhecido como Zookeep,
Esse sistema é Service Discovery. Ele é responsável por gerenciar esse processo. Ele verifica aonde está a partição que contém o dado de uma partição que saiu fora e coloca essa partição para assumir o seu papel, continuando o fluxo de dados dentro do sistema. Com isso, os consumers eles podem ser agrupados em N grupos, podendo ter mais de um consumer dentro de um grupo. Eles recebem as mensagens que estão relacionadas a essas partições. Caso um consumer tenha saindo fora do ar, as mensagens não são perdidas, pois estão armazenadas. E se aparecer ou acrescentar um novo sistema nesse grupo, ele tem acesso a todas as mensagens que estão disponíveis dentro da base de dados. Essa é a arquitetura do Apache Kafka. O RabbitMQ é um software com enfileiramento de mensagens tradicional. Né? Suas mensagens são transmitidas através de filas definidas. É desenvolvido numa linguagem conhecida como Erlang, que é uma linguagem que trabalha muito bem, ele suporta esse conceito de concorrências, como ele trabalha com muitas mensagens, suporta o protocolo AMQP e o MQTT através de plugins. A arquitetura do RabbitMQ é um pouco parecida com a arquitetura do Apache Kafka, com algumas particularidades. Essas particularidades são as chains e as filas. O processo, né, nessa arquitetura consiste, primeiramente, pelos procedures. Eles são responsáveis por enviar as mensagens para as chains. Essas chains têm configurações distintas. Então, elas são responsáveis por direcionar as mensagens recebidas para a fila específica, através de chaves que são adicionadas às mensagens que elas recebem pelos procedures. Uma vez há uma chain encaminhando essas mensagens para uma fila que está vinculada a ela, essas filas encaminham essas mensagens para os consumers que estão vinculados a essa fila. Uma particularidade desse sistema, dessa arquitetura, é que quando um consumer, um sistema final, realiza a consulta dessa mensagem na fila, essa mensagem é descartada. Não há um histórico de mensagem. Então, no RabbitMQ, não há esse armazenamento de dados como vimos antes no Apache Kafka. Essa é a arquitetura do RabbitMQ. Bom, com os nossos sistemas devidamente apresentados, os autores falam sobre funcionalidades em comum e fazem uma comparação qualitativa entre elas. Começando com desacoplamentos de tempo, ambos são capazes de lidar com mensagens que vão ser consumidas numa frequência menor do que vão ser produzidas, né? Ou então que vão ser consumidas após determinado período de tempo, causando assim que o Rabbit ou o Kafka tenha que armazenar essas mensagens em algum lugar. O Rabbit ele armazena essas mensagens na DRAM e quando ela acaba, consequentemente, ele vai ter que guardar essas mensagens em algum lugar, sendo assim no disco, e isso pode causar alguns problemas de performance. Já o Kafka, apesar dele possuir um sistema parecido, ele foi feito o seu design, né? Ele foi construído já pensando nisso. Então, apesar dele possuir um sistema parecido, ele lida muito melhor com esse tipo de mensagens que vão ser consumidas em frequências diferentes. O RabbitMQ ele é totalmente baseado na comunicação de roteamento AMQP. E isso, consequentemente, traz para ele muita liberdade. Sendo assim, ele pode criar novos exchanges, pode dar suporte a balanceamento de carga, entre outras coisas que o AMQP permite. Já o Kafka ele é um pouco mais limitado e ele possui uma forma de roteamento bem básica baseada em tópicos. Sendo assim, o producer, vai ser o responsável por dizer para o Kafka em qual partição ele está publicando. Em garantia de entrega, os dois utilizam o mesmo sistema de at least once. E quando se trata de garantia de entrega, eles são muito parecidos. A única coisa que pode variar é sobre a ordem das mensagens que está chegando, que vai ser mais um tema que os autores comentam um pouco mais para frente. Essa é uma representação do sistema, na qual a gente tem um producer,
dois brokers, né, que podem ser tanto o Kafka quanto o RabbitMQ, e um consumer no final. Começando em T1, o producer tem uma mensagem para ser enviada e ele envia para o broker. O broker em T2, ele vai fazer o handle dessa mensagem. Então ele manda em T3 um LAC para o producer falando: olha, recebi sua mensagem, pode deixar que eu lido com ela agora. Nesse momento, o producer pode apagar a mensagem e ele já acredita que o broker vai ser o responsável pela entrega dela e o processo dele está concluído. Agora, em T4, o broker ele vai deixar disponível para o consumer as mensagens. E em T5 a gente vai ter uma diferença entre os dois brokers agora. Quando se trata do RabbitMQ, ele vai ficar esperando um ACK, confirmando que o consumer recebeu a mensagem. Então o consumer recebeu a mensagem, envia um ACK para o broker percebe: olha, processo concluído, eu posso pagar minha mensagem. Agora, quando se trata do Kafka, o Kafka não espera esse ACK. O Kafka ele guarda essas mensagens em um index e ele não guarda estado, ou seja, ele não se importa se essa mensagem foi consumida. Ele vai guardar essa mensagem por um determinado período de tempo e quando esse período de tempo esgotar, ele vai apagar a mensagem e dar o processo como concluído. Agora, como eu já comentei, os dois sistemas possuem uma pequena diferença na garantia de ordem das mensagens. O RabbitMQ ele sempre conserva a ordem das mensagens. Isso porque ele usa um esquema de filas, na qual ajuda muito ele nisso, e também porque ele usa um único canal MQP. Já o sistema do Kafka, ele conserva as mensagens apenas dentro de uma única partição. Então, quando você tiver um sistema do Kafka de multipartições, essa ordem ela não vai ser conservada. Disponibilidade. Os dois sistemas possuem alta disponibilidade através de replicação. O Rabbit ele faz isso através do próprio sistema. Os nós dele podem se replicar e criar novos exchanges. Já o Kafka ele requer do sistema que esse sistema tenha um alto fator de replicação. Então ele joga essa responsabilidade de disponibilidade para o sistema. Transações. O Kafka ele não fornece suporte a transações, até porque ele não guarda o estado das coisas. E o Rabbit, ele usa um sistema que meio que burla uma transação, né? Simula uma transação, que é através dos ACKs. Então, ele sempre sabe quando uma mensagem chegou, quando uma mensagem foi recebida. Então, ele pode sim fazer esse esquema de transações através do ACKs. Bootcache. O Rabbit, ele fornece suporte ao bootcache, porque gerando uma nova fila para cada consumer. E já o Kafka, ele joga essa responsabilidade do bootcache para o lado do consumer, sendo ele, então, o consumer, responsável por buscar mensagens através desse index por diversos canais. Escala dinâmica. No RabbitMQ, esse processo é transparente, ou seja, a gente tem um nó mestre e esse nó mestre distribui para outros nós assim que necessário. Já no Kafka, é necessário que o consumer mapeia essas partições novas. Apesar de ser um processo muito simples, o Kafka ele só não é transparente. Ele funciona da mesma maneira que o Rabbit funciona bem, o Kafka também. Beleza, agora que a gente já discutiu um pouco sobre uma comparação qualitativa das funcionalidades comuns entre o RabbitMQ e o Kafka, agora a gente vai estar analisando uma comparação quantitativa de alguns testes que os autores fizeram, algumas informações importantes que a gente tem em relação a isso. Foram utilizados métodos empíricos, né? O que isso quer dizer? Que basicamente eles utilizaram um sistema próprio deles, pegaram cada um dos message brokers e testaram em situações iguais, né? As duas principais características que a gente consegue observar: a garantia de entrega, onde a gente já falou sobre isso também, que a gente pode ter no máximo uma e no mínimo uma, né, at most once e at least once. No máximo uma a gente vai ter os melhores resultados de desempenho e no mínimo uma a gente vai ter as melhores, as garantias de entrega, né? E basicamente esses testes foram rodados num Linux server, nas informações igual está no slide. Para discutir a eficiência desses dois message brokers, a gente se baseia em duas coisas. A gente se baseia nos resultados de latência e nos resultados de transferência, né, das taxas de transferência, que a gente conhece como throughput. Nos resultados de latência, o RabbitMQ ele tem ótimos resultados, mas esses ótimos resultados são em função
de publicações não confirmadas, né? O RabbitMQ, nesses testes, criou-se uma janela aí de no máximo 10 publicações não confirmadas, né? Ou seja, você publica a mensagem para um consumidor consumir, mas você não sabe quando essa mensagem chegou lá, né? Você não tem a garantia de que foi entregue, porque você não sabe simplesmente. Mas para os testes de latência voltado para at most once, né, onde a gente vai conseguir os melhores resultados, isso não tem muita importância, e o RabbitMQ conseguiu ali entre 1 a 4 ms e os testes foram feitos com e sem replicação. É interessante analisar também que o RabbitMQ, diferente do Kafka, ele roda processos Erlang, e já no Kafka a gente roda algumas coisas na cache do sistema operacional, mas outra coisa que tem uma implicação bem grande no Kafka é o fato dele usar o JVM para rodar, e o JVM ele gera alguns lixos e isso acaba aumentando a latência. Tá? Ambos os resultados, como a gente pode ver aí, são muito bons, né? As taxas de MS são bem baixas. O Kafka ele tem um caso que é o 100% percentile aí, onde a gente, com replicação, a gente acaba dobrando em 100% a taxa de latência, né? Só que no 50 percentile, né, o 50 percentile, a gente vai ter os mesmos valores, né, tanto com replicação quanto sem replicação. Se a gente for pensar, olhando basicamente para essa tabela, a gente imagina que o Kafka ele é mais rápido que o RabbitMQ. Mas a gente tem que analisar o fato dos dois resultados, né, terem sido rodados em condições ideais. E uma condição ideal para o Kafka é um lugar onde a gente teria zero cache miss, né? A gente não teria esse problema. E a gente sabe bem que num cenário real, né, isso não acontece, não acontece simplesmente. Então o RabbitMQ num cenário real ele acaba saindo melhor porque ele não tem que lidar com esse cache miss. Já em condições não ideais, o aumento de carga no RabbitMQ faz com que ele comece a escrever os seus pacotes no disco, ao invés de na memória. Isso faz com que a latência seja aumentada rapidamente, porque a gente vai ter que fazer leitura em disco e não na memória, né? Já no Kafka, né, a gente aumentando a carga, a gente acaba fazendo com que ocorra exatamente o que a gente falou, mais cache miss. Além disso, outro fato que pode ocasionar problemas com Kafka é o fato de usar o JVM, que acaba gerando lixo, acaba aumentando a latência. E o fato de a gente ter o cache miss faz com que a gente tenha que escrever os pacotes do Kafka no disco. E qualquer leitura no disco vai fazer com que essa latência aumente também. Bom, a gente analisou os casos onde a gente está trabalhando com at most once, né? Ou seja, a gente está trabalhando com os melhores resultados, a gente quer o melhor desempenho. Se a gente for entrar na discussão do at least once, onde a gente garante a gente garante todas as entregas, né? Não tem perda de pacote, a situação do RabbitMQ não muda muita coisa. Até porque o RabbitMQ ele foca em fazer as escritas dele, né, na memória e não no disco. Então é sempre nessa ordem. Ele faz na memória e, caso a gente fique sem memória, ele passa a escrever esses dados no disco. No Kafka, se ele conseguir ler da memória cache, a latência dele também não fica muito alta. Mas, se tiver que acessar o disco, a gente vai ter um aumento dessa latência. Bom, outra forma da gente analisar o desempenho desses dois message brokers é através dos resultados da taxa de throughput. E, bom, para essa taxa de transferências, né, para analisar isso, os autores eles usam uma equação que se baseia tanto nas características da equação, tanto nas características da transferência, mas também nos inputs que são passados e detalhes da própria arquitetura ou da implementação. No RabbitMQ, a taxa de transferência ela escala com os números de producers, então quanto mais producers a gente tiver, maior vai ser a taxa de transferência. E basicamente conclui-se que o RabbitMQ ele acaba sendo restrito pela complexidade do routing. E vale lembrar que todos os testes que foram rodados, eles foram rodados utilizando a Direct Exchange. E foi levantado também que caso se use outro tipo de exchange, por exemplo a Topic Exchange,
o processo ele é um pouco mais complexo. Para o Kafka, o que acontece é que a gente tem um aumento muito grande das taxas de erro. Isso acontece por dois principais pontos. Primeiro é o fato dele utilizar a cache do sistema operacional. Qual que é o problema de se usar a cache do sistema operacional, né? É que a gente pode ter momentos onde a gente não tenha espaço, né? Porque a gente tem outros processos utilizando essa memória cache. Não é tão acurado, não é facilmente modelável e um dos principais pontos aí que acaba afetando a vida do Kafka é o fato dele rodar em JVM, que são processos mais pesados que o do Erlang. O Erlang ele é voltado para performance, né? E acaba gerando mais lixo. E isso faz com que a taxa de transferência não seja tão boa quanto a do RabbitMQ nesse cenário. Bem, conforme meu colega falou até o momento, ele apresentou alguns recursos que o RabbitMQ e o Kafka compartilham. E agora eu vou dar sequência apresentando algumas funcionalidades únicas de ambos. Bem, começando pelo Apache Kafka, nós temos em primeiro lugar o armazenamento de mensagens de longo prazo. O Kafka ele armazena suas mensagens em disco e a remoção dessas só ocorre em caso de excesso de espaço em disco ou de mensagens programadas para serem excluídas após um determinado tempo. Na sequência nós temos a repetição de mensagens. Graças a dois pontos: primeiro, esse armazenamento de mensagens de longo prazo, e em segundo, que as mensagens que o Kafka ele não mantém qualquer estado sobre os consumidores dessas mensagens, é possível, sempre que um consumidor quiser, reproduzir elas facilmente. Isso é útil em dois casos: primeiro, de tolerância à falha no sistema, e em segundo, em casos analíticos, onde você quer ir acessar uma determinada mensagem para saber o que ocorreu naquele ponto da execução de um sistema. Na sequência nós temos a compactação de log. O Kafka ele sempre mantém o último valor conhecido para cada chave de mensagem dentro de uma partição de tópico. Isso é extremamente útil em backups, porque ali, se houver uma falha no sistema, é possível sempre voltar para o último estado conhecido, graças a esse recurso de compactação de logs. E por último nós temos o Kafka Connect. O Kafka Connect ele é uma estrutura de streaming de dados escalável e considerada até confiável do Apache Kafka, que permite a conexão entre o próprio Apache Kafka, como vocês podem ver aqui, com os outros sistemas, tanto aqueles que fornecem os dados, quanto aqueles que irão consumir esses dados, mais popularmente conhecidos como os data source, aqueles que fornecem, data sink, aqueles que consomem esses dados. E o Apache Connect está aqui fazendo uma ponte entre o Kafka e os demais sistemas. E agora, partindo para o RabbitMQ, nós temos em primeiro lugar bastante ponto aqui, a gente vai ver, é bem conhecido de vocês da nossa apresentação anterior, em especial sobre o RabbitMQ. Primeiro é o protocolo padronizado. O RabbitMQ ele usa o AMQP, né, um protocolo que já é muito bem definido e regulamentado, então isso garante a interoperabilidade, a transparência ao se utilizar essa ferramenta. E ele é multiprotocolo. Além do MQP, ele suporta também o MQTT e o STOMP, e isso permite que o RabbitMQ ele opere em ambientes com uso misto de protocolos. Bem, agora dando sequência, eu vou falar a respeito dos modos de topologia distribuída. Além do clássico clustering, também há um outro mecanismo que o RabbitMQ fornece, chamado Federated Exchange, que consiste em permitir que um fluxo de mensagens através de uma exchange em um local chamado de upstream se conecte, seja replicado em um outro local, em uma exchange em um local chamado de downstream. Bem, dando sequência agora, também há uma ferramenta de gerenciamento, que é a interface visual. O Rabbit já vem com isso incluso na sua instalação. Temos também a multilocação e isolamento. Por meio dos hosts virtuais, é possível que um único broker hospede vários ambientes isolados. Temos o rastreamento consumidor. O RabbitMQ ele armazena, diferente do Kafka, ele armazena e sabe exatamente quais mensagens os consumidores consumiram, e independente do momento. O RabbitMQ também não requer o espaço em disco para rotear os pacotes, sendo isso opcional. E ele tem também um controle de fluxo do produtor, ou producer. Isso impede que há uma sobrecarga no sistema, no broker. Há limites do tamanho da fila. Isso
Isso ajuda bastante quando a exclusão de mensagens ela é considerada aceitável. E temos por último a mensagem TTL, que é Time to Live, que isso quer dizer que se uma mensagem ficar em uma fila além do tempo que foi determinado a ela, ela não vai ser entregue. Bom, primeiramente a gente tem 5 cenários adequados para o Kafka. Eu vou passar em cada uma delas. A gente já viu alguns aqui, como o Publish Subscribe no RabbitMQ, e vamos abordar tudo novamente com detalhes. O primeiro deles é o Publish Subscribe, né? Basicamente a gente tem alguém publicando uma mensagem num broker. No caso do Kafka a gente usa os tópicos para gerenciar as mensagens, e a gente tem alguém, né, que são os subscribers consumindo essas mensagens de fato para efetivar alguma operação, ou simplesmente para receber esses dados. A gente tem duas características assim que fazem esse cenário ser adequado. A primeira delas é se a lógica de roteamento for simples, permitindo com que os tópicos do Kafka atendam os requisitos da aplicação. E a segunda seria se a taxa de transferência por tópico é maior do que o RabbitMQ poderia aguentar, né? O RabbitMQ, nesse cenário, ele é mais favorecido, ele é mais adequado, mas o Kafka tem um desempenho um pouco superior. Então, se você tiver uma quantidade massiva, expressiva de dados, de transferência, talvez o Kafka seja uma solução melhor para esse cenário. O segundo, a gente tem o Scalable Ingestion System. O que é isso? Isso é basicamente, quando a gente já está falando de Big Data, quando a gente quer alimentar alguma plataforma, algum banco de dados, alguma ferramenta, né, o famoso dar a carga num sistema, a gente precisa utilizar algumas técnicas para não sobrecarregar a ferramenta ou um banco de dados e estar fazendo isso de forma adequada. Eu peguei aqui um cenário do Pinterest, está nas referências de um engenheiro de lá explicando. Ele montou essa infraestrutura para explicar justamente o problema que ele estava tendo e como eles solucionaram. E basicamente, né, o Pinterest é uma plataforma aí de tipo um Instagram, né, com imagens e tudo mais, agrega bastante informação. E aqui você pode ver que a aplicação ela gera dados, mas ele não publica diretamente nos consumidores, né? Eles usam o Hadoop também de Big Data com Apache Spark, e no meio termo a gente tem um S3 aqui que é o storage da Amazon. Então basicamente o que eles estão fazendo é publicar esses dados no Kafka anteriormente, para o Kafka dar a carga de fato, né, no banco de dados aqui, que é o S3, para depois ser consumido para aplicações de Big Data. O principal gargalo desse tipo de sistema realmente é o desafio, né, de você conseguir colocar um grande volume de dados sem ter perda e também não derrubar a aplicação ou acontecer alguma coisa pior. Então o Kafka ele acaba oferecendo uma solução escalável para tais cenários. Ele já foi integrado com a Apache Spark também, se eu não me engano. Agora, a Data Lake Infrastructure, basicamente, devido à durabilidade do Kafka, a gente pode usar ele para servir na camada de infraestrutura, conectando vários serviços e aplicações e usando streaming de dados. E o que isso quer dizer, né? A camada de dados, né, ela está responsável diretamente com o controle, um recebimento e envio de dados. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem alguns produtores, né, FTP, Cassandra, que é um banco de dados NoSQL, WebSocket, enfim, N sources, que vão publicar esses dados no Kafka e o Kafka vai fazer alguma coisa com eles, sincronizar, modelar, enfim, ou pode jogar simplesmente os dados diretamente no S3 da vida e acaba servindo mais ou menos nesse tipo de estrutura, né? Seria mais ou menos um meio termo ali que está fazendo resolvendo o mesmo problema. Então ele serve para isso também, é muito utilizado em microserviços, quando você tem várias aplicações e vários databases e você quer utilizar o Kafka na sua camada de data. Capture Change Feeds. Quando a gente tem, por exemplo, 2 bancos de dados iguais replicados, a gente tem um problema de como atualizar esses bancos, né? Como efetivar mudanças de um no outro. E isso acaba sendo um problema de sincronização muito complicado de se resolver quando você está trabalhando em sistemas distribuídos. Então, basicamente, o que você pode fazer com o Kafka? Ele pode servir como alguém responsável por capturar essas mudanças, né? E essa mudança pode ser uma tabela inteira ou uma linha no banco de dados, e ele vai ser responsável por sincronizar os outros bancos. Então aqui, por exemplo, a gente tem um outro cenário também,
Não vou me recordar do nome, mas está nas referências. Mas a gente tem uma SQL aqui, alterando algum dado, por exemplo, conectado pelo Kafka, e ele replica isso para o Postgres e o Elasticsearch. Então, basicamente, o Kafka pode servir como essa ponte aí responsável por sincronização de bancos de dados. E Stream Processing, né, basicamente quando a gente tem um grande fluxo de informação aí, contínuo, que vai ser... sempre vai estar ocorrendo. Então, aqui no caso, a gente pegou um exemplo também, tá nas referências novamente, de como poderia utilizar um stream de dados, uma aplicação aí de tempo, temperatura, no caso, são os valores, né? Ele captura essas informações de estações meteorológicas e dados meteorológicos em geral. O Kafka, ele consome essas informações, ele envia num aggregator utilizando Kafka Streams. Então esse aggregator ele vai estar sempre disponível para receber essas informações. Não interessa quando, a quantidade, ele tem que estar disponível para receber isso. E como resultado ele vai agregar essas informações e retornar as temperaturas agregadas. No caso lá do artigo, ele estava agregando pelo ID, tá? Dando um match aqui entre a Weather Station e a Temperature Values pelo ID. Ele retornava essas temperaturas agregadas e retornava para o cliente aqui, consumidor. E aqui no caso ele fornece também uma API REST utilizando queries, né? Caso a pessoa queira ver o que está correndo aqui dentro, ela consegue através da aplicação. Bom, agora entrando nos casos de uso do RabbitMQ, tem muita coisa parecida com o trabalho que a gente apresentou anteriormente no mini curso, então a gente vai passar um pouco assim por cima, sem entrar em muitos detalhes, mas o Publish Subscribe e o RPC basicamente estavam inclusos no anterior. Agora o Operational Metrics Tracking e o Underlying Layer for IoT Applications, né, seria uma camada de aplicação para IoT, a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade. Então vamos lá. Publish Subscribe, igual a gente viu anteriormente, quando você quer publicar, alguém publica uma mensagem, você joga isso numa fila e alguém vai consumir ela eventualmente, né? No caso do RabbitMQ, a gente publica diretamente na Exchange e não na fila, e a Exchange é responsável por enviar para as filas adequadas. Então isso a gente viu no Kafka também, os dois são adequados, a questão mais é referente à performance e o cenário, então cabe ao desenvolvedor, o arquiteto, definir aí qual tecnologia seria mais adequada, ou então até mesmo o conhecimento do time referente a essas tecnologias. O RPC, né, eu dei um exemplo anterior na apresentação do mini curso, de conectando os microserviços com tecnologias diferentes, né? Você conecta uma API em Node, uma em PHP, outra em Ruby, o que quer que seja, você quer conectar sem se preocupar muito ali com se uma cai ou não. Você quer que a comunicação flua ali com tolerância a falhas. Então o RabbitMQ ele é muito adequado para esse cenário de RPC. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um consumidor que consome API Gateway com dois serviços, né, um serviço de candidatos, seriam candidatos à eleição, e serviço de realmente votar, né, dos eleitores. E aí, no caso, esses dois serviços publicam e consomem o RabbitMQ no formato de RPC, sem se comunicar diretamente, né? O Rabbit ele trabalha ali com um meio termo, e também isso faz com que você não faça uma aplicação consumir um banco de dados de outra, até porque nem sempre você vai ter acesso a isso, ou permissão. Operational Metrics Tracking, né, traduzindo, seria métricas operacionais de uma aplicação. Então, por exemplo, vamos supor que a gente trabalhe em uma empresa que forneça servidores na nuvem, né, servidores cloud. Você quer ter essas métricas para saber, até para o próprio cliente saber o que ele está consumindo, né, quanto ele está gastando de chamadas para APIs, ou então um banco de dados, enfim. A gente pode usar o RabbitMQ para isso, para fazer essa gestão de métricas. Então, por exemplo, construir um API aqui para as pessoas consumirem dados referentes a estações meteorológicas. Essas estações são minhas, eu estou vendendo esse serviço, então eu quero métricas de quantas pessoas estão consumindo esse serviço, em horários, enfim,
regiões, eu quero tirar dado disso, eu quero saber. Então você pode usar o RabbitMQ para isso e também, né, para você tomar decisões mais lógicas. Tal horário aqui é o horário de pico. Vou aumentar a performance do servidor aqui às 12 horas porque tem muita gente usando nesse horário e, em contrapartida, às 11 horas não tem ninguém. Enfim, dá para usar isso para esse caso. O Kafka também pode ser utilizado para isso, mas aí, novamente, referente ao que eu falei no Publish Subscribe, cabe ao desenvolvedor ali, o arquiteto, analista, enfim, ele tentar identificar qual seria a ferramenta adequada para o cenário, visto as demandas, né? Demanda de processamento, de fluxo de mensagem, o que vai ser passado, enfim. Nesses dois cenários, eles são bem adequados para as duas ferramentas. E aqui, né, underlying layer for IoT, os autores eles escrevem que o RabbitMQ é muito adequado para aplicações IoT, né? Então ele seria uma infraestrutura por trás de algum IoT, porque você não quer, às vezes você tem muitos dispositivos, como você vai consumir dados desses dispositivos? Sei lá, centenas, não tem como. Então sua aplicação ela teria que se conectar a muitas coisas e às vezes nem sempre é o mesmo padrão. Às vezes você está usando um Raspberry, está usando outra placa, uma FPGA, um Arduino, enfim. E nem sempre você vai ter tempo disponível para consumir tudo, para ter controle disso tudo. Então você pode usar o RabbitMQ para se conectar, né? Ele basicamente vai fazer o meio termo ali entre as interfaces. Nesse exemplo aqui de arquitetura, a gente tem temperaturas e energia sendo conectado numa Raspberry, ela controla isso, né? Recebe essas informações, por exemplo, temperatura do ambiente que você está, do ar-condicionado, enfim. E ele vai publicar essas mensagens no Rabbit. E, por sua vez, o Rabbit ele vai consolidar essas mensagens, pode ser de várias Raspberries, né? Vamos dizer, sejam 10 dispositivos. Um controla temperatura, outro controla nível de CO2, O2, enfim, o que quer que seja. Todo mundo está publicando no mesmo RabbitMQ, ou então você pode agregar mais de um. Por fim, para você consolidar esses dados e mandar para um servidor na nuvem, que posteriormente vai ser consumido de fato por um cliente para fazer análise de dados, ou então para tomar alguma decisão, ou fazer alguma coisa com esses dados. Não importa. O que importa é você consolidar essas informações, salvar ela em algum lugar, né, num banco de dados, e dispor isso no servidor web já de forma consolidada, sem ter que se conectar a 1 milhão de dispositivos toda vez, ter que acrescentar um novo e ter uma dor de cabeça aí de infraestrutura. Então, o Rabbit é adequado para esse tipo de cenário também. Agora a gente entra num caso de uso bem específico, que é o uso combinado das duas tecnologias. Então, basicamente, quando você quer resolver algum problema, mas uma tecnologia só não supre sua demanda, né? Pode ser que ela tenha uma falha, a outra vai suprir. Então, a gente vai utilizar as duas para resolver algum problema. A gente tem 3 cenários, o RabbitMQ seguido do Kafka, o Kafka seguido do RabbitMQ e os dois operando em paralelo. Bom, o primeiro cenário, a gente teria o RabbitMQ na ponta, recebendo as mensagens, né, dos produtores, dos producers, e basicamente esse cenário é adequado para quando o RabbitMQ é a melhor escolha arquitetural para a sua aplicação. Então você identificou lá atrás, igual a gente discutiu anteriormente, ele funcionando como uma interface ali para um sistema IoT, ele é bem adequado para isso. Então você definiu ele como sua principal estrutura arquitetural. Porém, o RabbitMQ ele não é tão bom em armazenar mensagens a longo prazo, né? Ele não tem essa persistência, mas o Kafka tem. Então você vai utilizar o Kafka justamente para armazenar essas mensagens no longo prazo. E o RabbitMQ ele vai basicamente ser um produtor para o Kafka. Ele vai filtrar essas mensagens, consolidar elas e entregar alguma coisa mais restrita para o Kafka. Isso vai te poupar disco, né, consumo de disco desnecessário. E por fim a gente tem um consumidor que vai consumir do Kafka diretamente, porque é ele quem está armazenando as mensagens. Depois a gente tem o Kafka seguido do RabbitMQ. Em quais cenários isso seria adequado? Basicamente quando sua taxa de transferência é muito alta. Então você precisa ter ali uma demanda de processamento que o Rabbit por si só talvez não cumpra. Porém a taxa por tópico do Kafka separado por tópicos, um produtor, né, um broker do RabbitMQ seria capaz de processar ela. Então, basicamente o que vai acontecer aqui, os tópicos do Kafka vão ser produtores para o RabbitMQ. Então a gente vai ter o Kafka consumindo essas mensagens, consolidando elas nos tópicos,
e os tópicos vão publicar na exchange do RabbitMQ. Isso vai fazer com que você consiga aproveitar os roteamentos mais complexos do Rabbit também, né? Aquelas técnicas de fanout que a gente já viu. E isso é um ponto fraco do Kafka, porque ele não tem essa interface mais complexa. Então você consegue unir aqui o melhor dos dois mundos, né? Você tem processamento, mas você também tem gerenciamento provido pelo Rabbit. E por fim, operações em paralelo. Esse cenário é mais comum quando você está transitando entre uma tecnologia para outra. Por exemplo, você tem um sistema que está todo em Rabbit, você está migrando com o Kafka ou vice-versa. Então, eventualmente, em algum momento, você vai ter as duas tecnologias ali operando em paralelo, às vezes com produtores diferentes, ou até mesmo os mesmos produtores. E aí o consumidor ele pode escolher em qual consumir, ou então, isso vai depender muito da sua regra de negócio. Os autores disseram que realmente isso é mais um cenário de transição do que alguma coisa mais comum, porque não faz sentido você manter duas tecnologias que estão fazendo basicamente a mesma coisa, a não ser que você tenha casos bem específicos, né, de produtores que demandam mais processamento e você precisa do Kafka, ou alguma coisa que você precisa de mais controle com o Rabbit. Mas, em termos gerais, esses cenários são mais de transição. Agora que a gente já sabe bastante sobre pontos fortes e fracos dessas tecnologias e características marcantes, os autores, nesse ponto, eles criaram uma ferramenta bem interessante para poder fazer a tomada de decisão da arquitetura do sistema, né? Então, com base em algumas funcionalidades possíveis, né, para um cenário de um caso de uso possível, e listando todas as combinações que podem ter utilizando essas tecnologias, por exemplo, Kafka com múltiplas partições, Kafka com réplica e múltiplas partições, Kafka com uma partição, as combinações, né, seria o RabbitMQ na ponta, né, do consumidor, o Kafka como long-term storage, ou seja, como para guardar as informações, o Kafka para receber o consumidor e o RabbitMQ para rotear. Então, você utilizando os pontos fortes de cada um, né? E basicamente aqui a gente vê algumas funcionalidades marcantes aqui, como por exemplo a latência aqui, preditiva, ou então essa taxa de transferência, né? Aí você pega um caso extremo aqui do Kafka com muitas partições, ele tem uma taxa de latência, taxa de transferência enorme, só que ele não tem uma latência preditiva. E aí você pode ter também um caso médio, né, que seria usando o RabbitMQ, né, que a latência é alta, mas só que ele pode ter uma latência preditiva. O asterisco aqui, ele pode ter ou não, né, a feature, né, então o cenário aqui pode ter ou não. E o N não vai ter a funcionalidade, e Y vai ter, né? E esse XL aqui é quanto que vai ter, né? A quantidade de taxa de transferência. E notem que as características deles são bem marcantes aqui. Por exemplo, roteamento, né? Roteamento, toda vez que tem o RabbitMQ para roteamento, ele vai ter. E agora, por exemplo, storage, toda vez que tem um Kafka, vai ter storage, beleza? Então, é uma ferramenta bem interessante que eles criaram para tomada de decisão de arquitetos. Mas, obviamente, o arquiteto vai ter que ter mais informações para analisar o cenário em mais dimensões, né? Então, beleza? Esse foi o artigo apresentado aqui por nós. A gente achou ele um artigo bem interessante, né? Por ser um artigo que ele é acadêmico, só que ele tem uma pegada que pode ser, sim, utilizado para o mundo real, bastante insights bons, e a gente queria saber sobre quais as dúvidas que você tem, aqui estão as referências que a gente utilizou, e é isso. Obrigado por terem assistido e podem perguntar.